Bom dia, irmãos. Alô. Bom dia, irmãos. É uma alegria muito grande estarmos reunidos nessa manhã como igreja, para louvarmos o Senhor, adorarmos o seu nome e especialmente hoje para celebrarmos os dois sacramentos que o Senhor instituiu para nós, que deixou para nós. E nós vamos começar a nossa reunião daqui a pouco, celebrando o batismo de alguns irmãos. E o batismo, meus irmãos, é o primeiro sacramento da vida cristã, o primeiro sacramento de um cristão. E para aqueles que ainda não sabem, eu acho importante frisar o que são sacramentos, né? Sacramento é um ritual religioso, ou um ritual sagrado, religioso aqui no bom sentido, né? Um ritual sagrado. É uma ação que foi instituída pelo próprio Cristo. E através dessa ação que Cristo nos ordenou, né, que é o batismo, que é o primeiro sacramento, ela tem a finalidade de que os sinais que nós vamos perceber pelos nossos sentidos, porque nós vamos participar de uma experiência sensorial. Esses irmãos, eles vão fisicamente descer as águas, e ali eles vão ser submergidos nas águas e vão ser depois retirados das águas. Eles vão ter uma experiência corpórea, uma experiência sensorial, onde os sentidos que Deus nos deu, que são os 5 sentidos, o tato, o olfato, a audição, a visão e o paladar, eles vão ser envolvidos numa percepção da graça de Deus. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso para nós, né? O batismo é um ritual sagrado, então, que inaugura a vida cristã. É um sinal exterior de que houve uma realidade interior. Ele é um sinal exterior de que houve uma realidade espiritual. É uma manifestação corpórea de uma regeneração ou de uma nova vida que agora existe dentro desse corpo que está ali. É também um marco, meus irmãos, na vida da igreja. E é maravilhoso ver tantos irmãos aqui reunidos, porque para nós que vamos ficar sentados olhando a cerimônia do batismo, ela é um marco na vida da igreja, porque não há ocasião aonde nós cristãos, nós podemos ver e perceber de forma mais concreta o amor regenerador de Deus. É mais ou menos aquela experiência que a maioria de vocês já passou, e quem não passou, quando passar vai entender exatamente o que eu estou dizendo. É quando você vai à maternidade ver o seu filho nascer. Naquele momento, você tem uma manifestação concreta de paternidade. Quando você vê aquela criança, você realmente entende de forma clara que ali foi gerado um ser e que é seu filho. Da mesma forma que nós temos a oportunidade de ver o nascimento espiritual de pessoas sendo simbolizado, assim como na maternidade o seu filho ele não passa a existir a partir do momento que a sua esposa dá à luz, ele já existia desde a concepção. Assim também esses irmãos, eles não vão nascer de novo hoje, eles já nasceram de novo. Isso é um testemunho, isso é um ritual que demonstra a realidade ou testemunha a realidade interior. Por isso nós nos emocionamos, assim quando nós vemos nascer os nossos filhos, os nossos netos, nós nos emocionamos. Essa é uma reunião carregada de sentimentos, isso é muito bom, né? Então os sacramentos, eles têm essa finalidade de nos conectar a nossa alma e o nosso espírito às verdades da palavra de Deus. Então hoje nós vamos ver através de um ato físico, como eu disse para os irmãos, a realidade daquilo que Paulo fala que é o transporte. Transportar pecadores do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Nós vamos ver almas que foram retiradas do poder do inferno, da condenação eterna, e estão agora colocadas debaixo da graça eterna de Cristo Jesus, fazendo parte da família de Deus. Como eu disse para os irmãos, isso não ocorre no batismo. Nós não cremos em regeneração batismal. Por isso nós não batizamos crianças. Porque nós cremos que não há poder nenhum nessa água.
Uma pessoa que entrar ali sem a realidade interior, ele apenas se molhou. Mas quando há uma realidade interior, quando há um toque de Deus no coração, então há realidade plena no ritual. Então nós não cremos em regeneração batismal, nós não achamos que é o batismo que regenera, é o batismo que transforma. Quem regenera é o Espírito Santo, quem transforma é o Espírito Santo, é Deus agindo. Mas o próprio Cristo nos ordenou que aqueles que creem devem ser batizados. Porque o batismo, ele é uma expressão, como eu disse, quero repetir para os irmãos, exterior, de uma realidade interior. Então que o Espírito Santo possa, com essa celebração, quebrar, e isso é uma finalidade também de nós fazermos isso publicamente, né? Quebrar a frieza característica dos nossos corações. Quebrar as nossas mentes materialistas, e nós somos hoje cada dia mais atacados por uma mente materialista, de achar que o que importa são as coisas materiais, aquilo que nós alcançamos, para ver que o que importa realmente é nascer de novo. O que importa realmente é ser transportado do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. E eu queria falar a respeito da realidade do batismo rapidamente com os irmãos no texto de Atos, capítulo 2, abram lá, verso 38 a 41. Atos capítulo 2, os versos... Eu vou ler a partir do 37 a 41. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Quero orar com os irmãos. Senhor, nós louvamos ao Senhor por essa manhã maravilhosa, porque nós temos visto o agir do Teu Espírito Santo em nosso meio, na vida desses irmãos que vão descer as águas. Louvamos ao Senhor pela Tua palavra, pelo testemunho do sermão de Pedro, que o Senhor não apenas o inspirou a pregar naquela manhã gloriosa, onde 3.000 almas foram acrescidas à Tua igreja, Senhor, mas porque o Teu Espírito Santo o preservou para nós hoje. Nós pedimos ao Senhor, dá-nos compreensão, Senhor. Dá-nos, Senhor, temor e amor ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, quando Pedro está pregando aqui o seu sermão, isso é logo após o evento que nós chamamos de Pentecoste, em Atos capítulo 2. Então, ocorre o derramamento do Espírito Santo, e aqueles irmãos, então, eles começam a ter manifestações do enchimento do Espírito Santo, e essas manifestações são, e o texto diz que, através do testemunho das pessoas que estavam em volta, que eles ouviam aqueles homens falar das maravilhas e da grandeza de Deus nas suas próprias línguas natais. Havia ali, os irmãos sabem, nós já falamos sobre isso, pessoas do mundo inteiro, era o centro religioso do mundo, e ali havia não apenas judeus que estavam dispersos e que haviam nascido em outros países, mas gente de todo mundo. E ali então eles escutam falar da grandeza e do poder de Deus, pessoas incultas, pessoas incapacitadas, e Deus lhes dá o poder de falar nas línguas originais daquelas pessoas que estavam ouvindo falar a respeito do poder e da graça de Deus. Então, essas pessoas são acusadas de estarem embriagadas. Esses caras estão falando loucura, eles estão loucos, embriagados, o que está acontecendo aqui? Então Pedro se levanta e vai fazer o seu discurso, dizendo: essas pessoas não estão embriagadas, eu vou dizer para vocês o que está acontecendo aqui. E Pedro então, ele anuncia a Jesus Cristo como Messias, o único e suficiente Salvador. Ele anuncia Jesus como Senhor e Cristo.
como Senhor e Cristo, Senhor e Messias, Senhor e aquele que pode salvar. Ele diz no verso 36, que eu li para os irmãos, esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que este Jesus, e quando Pedro está dizendo este Jesus, nós estávamos muito próximos do evento da crucificação. Estávamos ali totalmente próximos. Este Jesus que vocês crucificaram, aqueles eventos que estavam ainda fervendo na cabeça do povo e na sociedade daquele momento, Deus o fez Senhor e Cristo. Ao ouvirem isso, então, o Espírito Santo agiu no coração daqueles irmãos. E eles se viram, então, pobres, cegos e nus. Eles se viram completamente necessitados e carentes de salvação. Ao ponto, então, que eles se viram tão pecadores necessitados, que eles perguntaram, que faremos, irmãos? Que faremos diante disso? Diante desse sermão que Pedro pregou, o que nós vamos fazer agora? Nós crucificamos o Messias. O que é que nós vamos fazer agora? Há esperança de salvação para nós. Veja que eles viviam um momento de angústia. E Pedro diz, é exatamente porque ele foi crucificado que há esperança para vocês. É exatamente porque ele foi crucificado que há esperança. Pedro, então, ele mostra que é assim que o Evangelho atua. Primeiro, ele traz uma má notícia. Eu sou pecador. Primeiro ele traz aquela notícia de desesperança. O que é que eu vou fazer? Há salvação para mim? Não há. Mas em seguida, o Evangelho, através do Espírito Santo, aquele mesmo que então revela o meu pecado e a minha necessidade, ele nos aponta a Cristo, ele nos revela a Cristo. E ele me mostra então a graça em Cristo. Foi essa a resposta de Pedro, no verso 38, que eu li para os irmãos. Respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus. Esse que Deus o fez Senhor e Cristo. E vocês vão ser batizados para duas coisas. É o que Pedro fala aí. Para a remissão dos vossos pecados e para que vocês recebam o dom, o habitar, o selo do Espírito Santo. É isso que Pedro fala. Arrependam-se de seus pecados e recebam perdão dos pecados e também o habitar do Espírito Santo. Esses são os resultados benditos e gloriosos de crer em Jesus Cristo, que são testemunhados pelo sacramento do batismo. É isso que esses irmãos estão testemunhando aqui hoje. Eles estão testemunhando, em primeiro lugar, que eles foram perdoados, que eles têm a convicção de que eles foram perdoados. E eles estão testemunhando aqui hoje, mesmo que eles não sintam, porque não é o meu sentimento que importa, é aquilo que Deus diz, é aquilo que a palavra de Deus diz, é que no momento em que uma pessoa, ele confessa Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, ele recebe o selo, o habitar, o dom do Espírito Santo. Eu quero falar rapidamente essas duas coisas para os irmãos. Remissão de pecados e receber o dom do Espírito Santo. Remissão aqui, meus irmãos, é perdão. A palavra significa libertação, liberdade. Aqueles que creem em Jesus, então, e são batizados, eles recebem o perdão. Por quê? Porque sobre eles foi imputada a justiça de Cristo. Meus irmãos, às vezes eu insisto nesse termo da imputação da justiça de Cristo, porque isso é fundamental para a minha segurança, para a sua segurança, porque não é a minha justiça. Porque sabe, irmão, você que vai batizar hoje, você vai começar a caminhada cristã e muitas vezes na sua caminhada você vai cair. Muitas vezes você vai pecar e muitas vezes você vai duvidar. E Satanás vai colocar uma mensagem na sua cabeça assim: olha como você está pecando, eu acho que você não merece ser filho de Deus. E não merece mesmo. E não merece mesmo. É pela graça. É pela graça que nós somos salvos. E a graça é o dom imerecido de Deus. E sabe por que nós somos salvos e não depende daquilo que nós fazemos depois? É porque sobre nós é imputada a justiça de Cristo. Aquele que foi obediente até a morte e morte de cruz. Esse é o mistério da fé. A fé é crer que Cristo morreu por mim, que os meus pecados foram lançados sobre Ele. Mas também a fé é crer
que a justiça de Cristo foi colocada sobre mim. É crer quando Deus diz. É crer quando Deus diz que Ele nos selou com o seu Santo Espírito, filhos de Deus. Quando Deus dá a um pecador fé para crer, ou olhos espirituais para ver a graça de Deus, é quando então nós vemos a cruz. Foi lá na cruz, naquela rude cruz, que Ele derramou o seu sangue por causa dos meus pecados. E é isso que esses irmãos vão testemunhar hoje. Que eles receberam a graça de Deus de ver a Jesus, não apenas os seus pecados, mas ver que Jesus Cristo morreu por mim. Não devo mais nada. Cristo pagou a minha dívida. Ele morreu por mim e os meus pecados foram pagos. Isso é remissão. Esta é a realidade bendita que nós celebramos hoje. Remissão dos pecados. Estes irmãos que descem as águas, eles estão dando então um testemunho público. Eles estão dizendo: Cristo morreu por mim e eu fui incluído pela fé na morte de Cristo. De maneira que já não sou eu mais quem vive, como Paulo fala em Gálatas 2:20, mas Cristo vive em mim. Meus irmãos, deixa eu dizer uma coisa. Se por um lado o batismo é quando então eu agora passo a pertencer a Cristo, e essa é uma palavra maravilhosa, porque todos nós seres humanos temos uma necessidade de pertencimento. De pertencimento. Então, quando esses irmãos eles são colocados nas águas, há um testemunho público, há um ato corpóreo que expressa uma realidade interior, que eles agora pertencem a Cristo. Mas não é só isso. Quando eles são retirados daquela água, e nós vamos celebrar na sequência o batismo, que fala um pouco sobre isso. Agora então, eles foram ressuscitados juntamente com Cristo, e agora Cristo pertence a eles. Eles são de Cristo e Cristo é deles. Meus irmãos, eu sou de Cristo e Cristo é meu. Ele foi dado a mim pelo habitar do seu Espírito Santo, e é isso que eu quero falar com os irmãos para terminarmos, quando Pedro fala, então recebereis remissão dos pecados e o dom do Espírito Santo. Essa é a segunda realidade que o batismo representa, o selo do Espírito Santo. Pedro diz: recebereis o dom do Espírito Santo. Dom aqui, meus irmãos, é dádiva. Nós pensamos em dom como sendo um dom sobrenatural, que infelizmente no meio evangélico, quando fala em dom, fala: que dom você tem? Não, dom aqui é dádiva. Recebereis a dádiva, o derramar, o habitar do Espírito Santo. O Espírito Santo, meus irmãos, foi prometido por Jesus Cristo, quando nós lemos lá em João 14, os irmãos conhecem esse texto, os versos 16 a 18. Jesus diz: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Porque Jesus estava caminhando para a sua morte, para que então após a sua morte Ele voltasse para os céus, à direita do Pai. Mas Ele diz: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Para sempre convosco. Pedro, em Atos 2,38, nos diz que quando alguém se arrepende dos seus pecados e crê em Jesus, ele deve ser batizado e ele recebe. Não é ele receberá, ou ele agora está apto para buscar receber. Não, ele recebe o dom do Espírito Santo. É uma realidade presente, recebe o dom do Espírito Santo. E sabe por quê? Porque Paulo, quando vai falar sobre isso em Romanos capítulo 8, ele diz que se alguém não tem o Espírito de Cristo, os irmãos conhecem o texto, esse tal não é dele. Não tem como alguém pertencer a Cristo sem ter sido selado pelo Espírito Santo. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, se você recebeu a Cristo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você é de Cristo e você foi selado pelo Espírito Santo. Você recebeu o Espírito Santo. O Espírito Santo agora é parte essencial da sua vida. Receber o Espírito Santo, meus irmãos, é a experiência inaugural, primeira da vida cristã. Quando um pecador tem os seus olhos espirituais abertos para ver o seu pecado,
a sua culpa, e então ele recebe fé para crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, como aquele que morreu para expiar a sua culpa, então esse pecador se torna um filho de Deus, exatamente como João descreveu no capítulo 1, verso 12. Vocês conhecem esse texto também. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Filhos de Deus. Esses irmãos estão se tornando, ou estão agora testemunhando que se tornaram filhos de Deus. Pertencem a Deus. E um filho de Deus é aquele que recebeu o dom, a dádiva, o habitar, o selo do Espírito Santo. Porque se alguém não tem o Espírito habitando no seu interior, esse tal não pertence a Deus. Não confunda, meu irmão, selo do Espírito Santo com uma experiência que a Bíblia descreve como sendo de encher do Espírito. Há muita confusão, principalmente no mundo pentecostal, onde eles trocam o encher do Espírito pelo habitar do Espírito, e eles ficam desesperados buscando evidências de dons espirituais para saber que eles são filhos de Deus ou que eles estão andando no caminho do Senhor. Isso é caminho de insegurança, é caminho de loucura, é caminho de queda, é caminho de tentação, é o caminho que Satanás gosta de nos derrubar, porque nos tira da segurança que está na palavra, que diz que todo aquele que creu em Cristo Jesus tornou-se filho de Deus e recebeu o selo do Espírito Santo, porque se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. É óbvio que nós temos como cristãos, esses irmãos agora eles vão ser colocados numa caminhada cristã, nós temos na nossa caminhada o alvo de buscarmos, e a palavra de Deus nos ensina isso, cada dia mais sermos cheios do Espírito Santo. Não resistirmos, não apagarmos, não ofendermos o Espírito, mas nos rendermos ao falar do Espírito Santo para sermos cheios do Espírito Santo. Mas isso é outra coisa. Isso não tem nada a ver com ter ou não ter o Espírito Santo. Só pode ser cheio aquele que tem. E receber o Espírito Santo é no momento da conversão. O Espírito Santo é o selo. O Espírito Santo é a garantia de que você agora é propriedade de Cristo. E sabe qual é a grande maravilha disso? É que se você é propriedade de Cristo, Ele diz que Ele voltará para buscar os que são seus. É a sua garantia de que Ele virá para te buscar. Ele virá para te buscar. Por isso hoje é dia de celebração e de alegria. E nós vamos fazer isso agora, quando nós temos, se não me engano, são, cadê o pastor Ricardo? 9 irmãos que passaram por essa experiência que nós chamamos de regeneração, quando o Espírito Santo então deu a eles fé para crer em Jesus Cristo. E eles então ali, porque receberam olhos espirituais para ver a graça de Deus em Cristo, eles se renderam a Cristo, confessando os seus pecados e proclamando que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador de suas vidas. E por isso eles foram regenerados, receberam o habitar do Espírito Santo, e agora eles querem testemunhar isso para nós, como igreja, que a Bíblia diz que esse testemunho também é dado para todo o mundo espiritual que nós não vemos, mas que nos cerca. É um testemunho para todo o universo, que o sangue de Jesus Cristo ele tem poder muito maior do que o poder da criação, que é o poder da regeneração, de transformar pecadores injustos em filhos amados e santos. E para isso nós somos selados com o Espírito Santo. Então nós vamos convidar os irmãos agora que vão participar do batismo a que se preparem enquanto nós oramos. E vamos pedir, meus irmãos, como nós temos muita gente, né, que você não saia do seu lugar, porque se todos ficarem sentados, todos podem ver. Mas se alguém ficar em pé, muitas pessoas atrás não vão poder ver. Tá? Eu sei que as crianças gostam de ver mais de perto, então nós vamos pedir encarecidamente para os pais de crianças que segurem essas crianças para cá, desse poste para cá, para não tirar a visão de quem está lá. Tá? Se preocupem com isso. E é importante, porque também é importante que os nossos filhos aprendam não apenas o respeito ao próximo, como aprendam também que esse momento é um momento sagrado. Não porque nós estamos num lugar sagrado, mas porque um dos sacramentos instituídos pelo Senhor está sendo celebrado aqui hoje, e quando a igreja se reúne é uma reunião santa. Amém? Vamos orar ao Senhor. Senhor, nós louvamos o Teu nome pela Tua graça, louvamos ao Senhor porque o Teu Espírito Santo atuou na vida desses 9 irmãos.
porque eles foram alcançados pela graça, porque eles foram transportados do reino das trevas para o reino do Filho do Teu amor. Pedimos, Senhor, pela vida deles, pela jornada que eles iniciam na carreira cristã, que Teu Espírito Santo possa socorrê-los, atraí-los, que eles possam ser cada dia mais cheios do Teu Espírito, para que eles possam ser conformados à imagem de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Meus irmãos, vamos ter mais um momento de oração. Ouvimos a palavra e vamos agora celebrar, em obediência ao Senhor, essa grande obra que o Senhor fez na vida desses irmãos e irmãs. Nós temos aqui 2 casais que vão ser batizados primeiro. Depois temos alguns jovens, algumas senhoras. E é com muita alegria que nós fazemos isso. Em fé e obediência, essa grande obra que Deus começou e há de completá-la até o fim. A Bíblia diz que há júbilo no céu quando o pecador se arrepende, né? E nós nos alegramos nessa manhã por essa tão grande salvação que alcançou esses irmãos. Pai, mais uma vez, erguemos as nossas vozes
em louvor, em gratidão, em adoração a Ti, ó Pai, pela grande obra que o Senhor Jesus fez em nós. E essa hora nos traz lembranças tão maravilhosas, Pai, do dia que nós também passamos pelo batismo. E agora expressamos a nossa gratidão por esses frutos do Senhor mesmo, através da Tua igreja, salvando, regenerando, convertendo vidas, Pai. E agora são filhos e filhas. E isso é para sempre, Senhor, para sempre. Porque o Senhor começou e vai completar a Tua boa obra. Que Teu Espírito testifique nos seus corações. E que o Senhor os abençoe nessa manhã e a todos nós. Que o Teu nome seja glorificado acima de tudo. A Ti pertence a honra, a glória e o louvor. Em nome de Jesus. Amém.
Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto